nós declaramos o Seu nome, celebramos o Seu nome nesse lugar. Declaramos que há poder nesse nome. Todas as cadeias são quebradas no poder do nome de Jesus. Todos somos libertos no poder do nome de Jesus. Pai, nós declaramos esse nome porque cremos nesse nome. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou simplesmente pensamos. Declaramos nessa noite que decidimos confiar nesse nome. Decidimos nos submeter a esse nome, porque esse é o nome sobre todo nome. Há poder nesse nome. Deus, fala no nosso coração de uma forma poderosa. Que o Seu nome seja exaltado, glorificado, levantado nesse lugar. Deus, que a adoração que levantamos a Ti chegue às Tuas narinas, chegue diante do Seu trono e agrade o Seu coração. Que o Senhor se levante desse trono e olhe para essa terra, procurando por nós, aqueles que são fiéis a Ti, aqueles que Te adoram e querem conhecer-Te mais. Não seja apenas algo humano, mas seja algo inspirado por Ti. Pai, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração, possamos ouvir a Sua voz de uma forma tão clara, tão palpável, que possamos sair daqui dizendo: eu ouvi a voz do meu Senhor, eu ouvi a palavra do meu Deus. Fala conosco, Senhor, nos aquieta, mas também nos levanta, nos inspira, nos exorta, mas nos consola. Cumpre a Tua palavra em nós, porque queremos conhecer mais de Ti e seguir segundo a Tua vontade, a Tua direção, no poder desse nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Se você pode, abra a sua Bíblia na carta aos Filipenses. Abra a sua Bíblia e deixa ela aberta aí. Filipenses. Abre lá. Em Atos e vai seguindo. Romanos, Coríntios. Filipenses. Depois do livro de Efésios. Filipenses, pode deixar aberto aí. Aleluia. Aleluia. Existem poucas vezes que isso acontece, não são raras, ou tão poucas assim, na verdade. Mas como hoje, tinha tempo. Sabe aquele dia que você prepara tudo, organiza tudo, Deus fala: não é isso. A gente tem que tomar muito cuidado com as orações que a gente faz. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Sérgio. Estava orando, meditando naquilo que eu entendia que seria falado. E aí você faz a seguinte oração: Deus, a igreja é sua, a casa é sua, minha vida é sua. Faz o que você quiser. Se necessário for, muda tudo. E Ele muda. Porque não era sobre isso, mas já havia indícios disso. Porque essa semana eu fiquei pensativo demais em algo. Isso ficou no meu coração a semana inteira. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu não sei você, mas não sei se existem alguns momentos que você pensa assim: parece que está, vou dizer tudo, mas muitas coisas estão fora do lugar. Você olha assim e você pensa: meu Deus, mas isso está fora do lugar, isso também está, isso não está acontecendo, isso está difícil, isso está assim. Senhor, onde está o Senhor? Eu não sei você, mas muitas vezes eu vivo isso. E eu me questiono. E uma tendência nossa é pensar, às vezes a gente não tem coragem de verbalizar isso. A gente pensa assim: será que Deus é tão poderoso assim mesmo? Será que Ele realmente pode fazer todas as coisas como Ele diz que pode? Então por que Ele não muda essa situação? A maior intenção de Satanás é sempre nos iludir e nos enganar, para mostrar que ele tem mais poder do que ele tem. Tendo uma coisa, Satanás ele tem domínio sobre o sistema desse mundo. Por isso, quando você vê algo muito associado a esse mundo dizendo que é de Deus, tem uma coisa muito errada. Porque a Bíblia nos deixa claro que nesse mundo teríamos aflições, dificuldades, lutas. Mas Ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas para haver vitória tem que haver lutas. Ele morreu, Ele sofreu naquela cruz por mim e por você. E se a nossa vida às vezes está muito confortável, desculpa a sinceridade, pode ter algo de errado. Estou dizendo que sempre tem algo de errado, mas pode ter algo de errado, porque a nossa vida nessa terra é uma batalha. Às vezes não percebemos,
mas ela está acontecendo em diversos níveis, em diversos momentos, em diversas situações. Muitas vezes tendenciamos então a pensar, mas se há poder no nome de Jesus, se ele é um nome sobre todo nome, por que eu faço uso desse nome e algumas coisas não acontecem? Se eu faço uso desse nome, por que algumas cadeias não se quebram ainda? Porque esse nome é poderoso, o nome de Jesus. Mas Deus quer nos lembrar de algo muito importante, porque declarar que há poder no nome de Jesus não significa apenas dizer isso, não significa apenas abrir a nossa boca e falar: há poder em nome de Jesus. Em nome de Jesus isso acaba agora. Jesus ensinou os discípulos a orarem segundo a direção do Pai. Jesus ensinou tudo que orarem em meu nome, mas não é orar tudo no sentido de: eu quero isso, então eu falo em nome de Jesus e acontece agora. Não é isso. Mas temos que estar alinhados à vontade de Deus, temos que estar alinhados à consciência do Pai, daquilo que Ele tem para esse momento. E a minha oração nessa noite é que você consiga entender o que eu estou falando, que você consiga perceber aquilo que está acontecendo ao seu redor, e não seja apenas uma simples mensagem, uma simples palavra. Porque a Bíblia diz que porque Ele se humilhou, porque Ele se colocou na mais humilde das posições, porque Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e veio na forma humana, Deus o elevou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Mas eu quero te chamar a atenção lá atrás, quando a vinda de Jesus foi predita, foi dado um nome a Ele. Foi dito: olha, vamos dar esse nome, vamos colocar esse nome nele. Mas antes disso foi dito: olha, Ele será chamado Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Então, na previsão de Jesus estava dizendo: olha, Deus estará conosco. Deus estará com você. A partir do momento em que Jesus vier, Deus estará nessa terra. Deus estará em mim e em você. Emanuel, Deus conosco. Esse foi o primeiro nome dito sobre Ele, cumprindo uma profecia de muito tempo atrás. Então pense no Antigo Testamento, lá no mundo daquele tempo, o nome dizia tudo sobre alguém. Você não precisava explicar muitas coisas. Hoje a gente tem que dizer: olha, meu nome é Edinho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Naquele tempo não, era só dizer: meu nome é tal. Isso resumia tudo. Então significava que dizer que se o nome dele era Manuel, Deus estava ali. E é isso que nós precisamos entender: Deus está aqui. Porque a palavra de Deus diz: quando houverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. É no nome dele. Mas o que lhe significa Jesus, que foi o nome dado a Ele? Jesus significa Jeová, ou o Senhor é a salvação. Yahvé, Jeová, Senhor é a salvação. Então, quando você está dizendo Jesus, você está dizendo: o Senhor é a salvação. Quando você fala em nome de Jesus, você está dizendo em nome do Senhor, que é a salvação. Então, quando cantamos Jesus, quando declaramos Jesus, estamos declarando: o Senhor é a minha salvação. Mas o que é salvação? Porque essa palavra se perde. Essa palavra pega um sentido talvez de superficialidade muito humano, muito ínfimo. O que é salvar? Salvar é resgatar quem precisava. Salvar é livrar da morte quem estava condenado à morte. Salvar é mudar a história de uma pessoa. Ela estava indo para a morte, e então ela vem para a vida. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, Ele tomou o meu e o seu lugar. Ele assumiu a nossa morte, para que não precisássemos morrer. Por que estamos falando isso? Parece algo óbvio, algo comum. Mas quando perdemos o entendimento e o verdadeiro significado disso, podemos estar vindo aqui todos os domingos em qualquer reunião sem o principal motivo de estarmos aqui, porque esse é o único verdadeiro motivo. Por isso que quando entendemos isso de verdade, nós cantamos diferente, nós oramos diferente, nós liberamos palavras diferentes. Porque se o Senhor é a salvação,
o Senhor é a resposta, o Senhor é a solução, o Senhor é o caminho. E eu não preciso mais procurar respostas, soluções, direções em outras coisas e em outras pessoas. Porque muitas vezes eu estou buscando respostas no lugar errado, por isso eu não as encontro. A partir do momento que eu decido enxergar onde está a resposta verdadeira, eu vou encontrar. Mas isso não é uma garantia que não haverão dificuldades. Isso não é uma garantia que nós não teremos que travar as lutas, mas é uma garantia que haverá uma vitória, porque salvação é vitória, porque salvação é resposta, porque salvação é tudo. Ele veio salvar aquele que estava perdido. Quem? Deus, o Pai, através do Filho Jesus. Então eu preciso entender isso, eu preciso expressar isso, o nome de Jesus. Só que às vezes fazemos isso de uma forma banal, sabe? Às vezes a gente até brinca, tem uma situação difícil a gente falar, em nome de Jesus vai dar tudo certo. A gente não está crendo nisso. Em nome de Jesus isso aí vai mudar. É estar alinhado ao pensamento dele. Não é apenas professar o nome, dizer o nome. Por isso que quando... É muito interessante, sério isso, porque a gente faz da salvação algo corriqueiro, algo banal, algo muito simples, que perde a essência daquilo que é grandioso. Por isso que quando a Bíblia diz que se professarmos o seu nome, seremos salvos. Por quê? Porque quando você professa o nome de Jesus, você está dizendo, o Senhor salva, Deus salva. E aí você está declarando aquilo que você passa a acreditar a partir desse momento. Mas de que forma isso aconteceu? Vamos lá para Filipenses 2, a partir do versículo... deixa eu ver. Aqui é Paulo falando, vamos ler a partir do versículo 2, por favor. Filipenses 2, a partir do versículo 2. Diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Pai, essa é a parte mais difícil. Nós temos dificuldade de considerar o nosso irmão superior a nós. Mas sabe qual é o mecanismo? É porque Deus criou dessa forma, porque se nós consideramos o nosso irmão superior a nós, ele também tem que nos considerar superior a ele. Se todos nós fizéssemos isso, não teríamos problemas, não teríamos dificuldades. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 12, 3, se não me engano, ninguém tenha a respeito de si um pensamento mais elevado, mas tenha um pensamento equilibrado. Porque quando pensamos que somos mais, desculpe a sinceridade, nós desenvolvemos a mentalidade de Satanás. Porque ele pensou que tinha mais, ele pensou que era mais do que aquilo que ele foi criado. E é isso que eu estava pensando essa semana. Parece que ele está ganhando. Vamos ser sinceros, tem hora que parece que ele está ganhando, parece que ele está no controle. Essa semana tive algumas situações assim, que a gente estava vendo a mão de Deus, de repente tudo mudou. E a gente pensou assim, meu Deus, o capeta está furioso. A gente pensa isso e ele está mesmo, ele sempre está. Só pelo fato de existirmos, só pelo fato de termos um lugar que ele nunca terá. Eu e você temos um lugar na mesa do Pai. Eu e você temos um lugar no coração dele, independente das suas falhas. O que cantamos aqui não é apenas uma música, é uma realidade bíblica. Não somos separados de Deus por aquilo que fazemos. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Por isso que ele enviou Jesus. Entenda isso, a partir do momento que ele enviou Jesus, não existe mais separação entre nós e ele. Porque os nossos pecados foram aniquilados pela presença dele nessa cruz. Por isso que a cruz está vazia, para nos fazer olhar e lembrar, ele esteve ali,
tomou o meu lugar, mas Ele não está mais, e eu também não estou mais ali. Eu fui crucificado com Cristo, mas eu fui ressurreto com Ele, e eu estou assentado nas regiões celestiais junto com Ele, e eu preciso me mover dessa forma, na autoridade que Ele já me deu através do nome dEle. Chega de olharmos para as situações de uma forma diferente. Chega de olharmos para as situações e pensarmos: meu Deus, como coitadinho eu sou. Não, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas no poder do nome dEle, porque sem esse nome não somos nada. E Ele não é apenas Jesus, o Senhor que salva. Ele é o Cristo, o Messias, que significa ungido por Deus. Sabe o que é ser ungido? É ser capacitado para lutar e vencer. Ungido é receber uma unção especial para desempenhar uma tarefa que só Ele poderia desempenhar. Quando você está lutando a sua vida diária, você foi ungido pelo Senhor para conseguir vencer. Mas Satanás, é claro, vai se levantar contra você. É claro que ele vai fazer isso. Por quê? Porque tentar nos vencer é tentar dizer que ele conseguiu vencer alguma coisa do Senhor. Mas isso é uma mentira. Porque no final, tudo faz a vontade dele. Porque ele nunca perde o controle de nada. Então comece a olhar para algumas situações. Eu estou exercitando isso essa semana especialmente. Comece a olhar para algumas situações e não pense assim: meu Deus, Satanás venceu. Não. Olhe para essa situação e pense assim: qual é o propósito de Deus nessa situação? Se isso não está acontecendo é porque Ele tem outro propósito. Se isso não aconteceu hoje é porque não era o dia. É claro, nós precisamos lutar, nós precisamos batalhar em espírito e em verdade, como diz a palavra de Deus. Mas precisamos nos lembrar que Ele tem todo o poder. E se Ele tem todo o poder, eu posso fazer jus a esse poder. Eu posso fazer uso desse poder. Mas entenda, Deus criou um outro mecanismo que está aqui nisso. Considerem os vossos irmãos superiores a vocês. Sabe por quê? Sabe por que esse simples comentário, que não é apenas um comentário, é um princípio? Porque quando eu considero alguém superior a mim, eu peço ajuda a ele. Sabe aquela pessoa que quer fazer tudo sozinha? E ela vai lá e começa a fazer algo que está dando tudo errado, mas ela pensa: não, mas eu não vou pedir ajuda, porque ele não vai saber me ajudar também. Eu brinco que homem não faz isso, né? Só mulher, estou brincando. Mulher tem uma facilidade incrível de conversar com a outra. Às vezes eu brinco que eu fico ali na rua vendo as coisas, vou num lugar, no mercado, elas se encontram no supermercado, no banco, nem se conhecem, daqui a pouco estão conversando, falando uma da vida da outra. Se for crente, então, meu Deus, irmão, olha por mim, que negócio está bravo lá. É só o pó, a gente vai se levantar do pó, em nome de Jesus. Homem já é mais difícil. Homem vai fazer um negócio, mas eu não consigo fazer. Ele vai, vai no peito e vai. E aí dá errado. Ele bota a culpa em tudo, menos nele mesmo. O manual estava errado, veio peça de menos, veio peça a mais. Vai dizer assim: meu irmão, você pode me ajudar? Deus quer quebrar isso em nós. Por isso que às vezes Ele permite algumas situações na nossa vida, que Ele quer quebrar o nosso orgulho, Ele quer quebrar nosso sentimento de autossuficiência. E eu tenho constantemente pedido perdão a Deus. Sabe por quê? Porque nas mínimas coisas nós dependemos dEle e do nome dEle. Às vezes a gente vai fazer qualquer coisa e a gente pensa assim: não, mas eu já sei fazer, é tranquilo, e ainda dá errado. E aí, pelo menos comigo, quando isso acontece, eu lembro e penso: meu Deus, eu não convidei Ele para estar comigo. Eu não falei: Senhor, vem comigo. E rapaz, depois você vai aprendendo isso, você vai trocar uma lâmpada, você fala: Senhor, me ajuda a trocar essa lâmpada. Porque é diferente. Porque Ele é Deus conosco. Ele é Emmanuel. Isso nunca deixou de ser. Isso nunca deixou de existir. Emmanuel é Jesus, o Deus que nos salva de todas as coisas. E Ele continua nesse texto dizendo o seguinte: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ele está
está dizendo dentro da palavra: não cuide só da sua vida, não se preocupe só com a sua vida, porque senão não seria igreja, não seria corpo de Cristo, o corpo do ungido. Já parou para pensar nisso? Nós somos o corpo do ungido. Nós somos o corpo que foi ungido para se mover nessa terra, na autoridade que Ele já designou a cada um de nós. E eu vou ser sincero com você: muitos de nós, em algum momento da vida, fomos feridos por pessoas normalmente. Os animais às vezes não ferem tão profundamente quanto as pessoas ferem. O arranhão de um cachorro, de um gato, não é tão triste e sentido como o arranhão de um ser humano. Mas Deus quer que a gente entenda algo. Fomos feridos às vezes pelo nome de Jesus. Por quê? Porque pessoas usando esse nome nos feriram. Mas Deus quer que a gente entenda que o papel desse nome não é ferir, mas é curar. Porque há poder no nome de Jesus. Por isso que cantamos aqui: cadeias quebrar, cadeias de sofrimento, cadeias de orgulho, prisões, encarceramento da alma. Tudo isso é quebrado no nome de Jesus. Falta de perdão, o nome de Jesus é a solução e a resposta. E Ele não para por aí. Ele continua dizendo: olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, nós precisamos agir como Ele agiu, nós precisamos ser como Ele é e como Ele foi nessa terra. Esse texto é um dos mais ricos da Bíblia, porque ele resume em poucos versículos tudo que Cristo fez. E diz assim: olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, ou em algumas versões, escravo. O Senhor se tornou escravo. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, se tornou escravo por amor de mim e de você. Ele dá vários exemplos bíblicos práticos, como um momento tão tremendo da Bíblia em que ele lavou os pés dos seus discípulos, porque somente um servo, somente um escravo lavava os pés dos seus senhores. Ele não se importou com isso. Sabe por quê? Porque ele queria ensinar um exemplo, ele queria ensinar uma lição, ele queria dizer: vocês precisam agir assim. Não agem por vanglória, não agem por ambição, não agem por vaidade. Agem como eu ajo, por amor, puro e simples. Vou te falar, quando você ama alguém de verdade, nada é difícil em relação àquela pessoa. Porque o amor faz isso. Por isso que constantemente se fala: é preciso voltar ao primeiro amor. E olha, às vezes dentro das casas, dentro das famílias, é preciso voltar ao primeiro amor. Porque as coisas não se tornam mais difíceis. Às vezes a gente olha para algumas coisas e fala: ah, meu Deus, eu vou ter que fazer isso. Vai! Porque Cristo mostrou o seu amor morrendo por nós. Entenda isso, eu costumo dizer isso: o maior sacrifício de Jesus não foi morrer em primeiro lugar, mas foi abrir mão de quem Ele era, o Emanuel. Abrir mão da plenitude, abrir mão de todo o poder, deixar os céus e vir a uma terra corrompida, pecaminosa. A Bíblia diz no livro de João, que nós estamos lendo no primeiro capítulo: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para os judeus, ele veio para o povo escolhido de Deus, e eles olharam para ele e falaram: nós não queremos esse Jesus, nós não queremos esse Salvador, nós não precisamos ser salvos. Sabe, a pessoa está morrendo, está cheia de dificuldade, mas fala: não preciso de ajuda. Estavam mortos em seus delitos, mortos em seus pecados. Jesus se aproximou deles, eles falaram: não. E ele fala: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus.
Todos nós que cremos nele temos esse direito. E todo filho, preste atenção nisso, tem direito à herança. Talvez assim como eu, você não tem herança terrena. Meu pai só deixou dívida. Não deixou herança. Meu pai terreno só deixou dívida. Talvez você esteja aí comigo nessa. Mas eu quero te falar uma coisa: o filho verdadeiro tem direito à herança do pai. E a herança dele são os céus que aguardam por nós. Porque o nome dele foi suficiente para quebrar as cadeias do pecado, para resgatar a nossa vida e para mudar a nossa realidade. Mas nós precisamos crer nisso e viver segundo essa crença. Então, olhe de novo para as situações que você está vivendo. E desculpe a seriedade, pare de dar glória a Satanás. Pare de dar glória ao diabo. E comece a orar e dizer e perguntar: Senhor, onde o Senhor está nisso? Se existem legalidades que nós demos, vamos cancelá-las. Vamos pedir perdão, vamos liberar perdão. Vamos reparar, vamos resolver, vamos restituir, vamos voltar. Para que haja um caminho amplo e aberto em direção a Ele. Mas entenda, Deus está no controle de tudo. Repita comigo assim: Deus está no controle de tudo. Quando tudo começar a ficar difícil, começa a repetir isso. Seja o seu mantra, estou brincando. Quando tudo ficar difícil, comece a se lembrar disso. Deus está no controle de tudo. E Ele nunca perdeu uma batalha. E Ele não vai perder. Ele é Jeová, Ele é Avé, Ele é Jeová, Ele é o Senhor. Esse foi o nome dado a Ele: Jesus, o Senhor, sobre toda a terra, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as minhas dificuldades, sobre as suas dificuldades, sobre as suas impossibilidades, sobre as minhas impossibilidades. Ele tem poder. Confie mais no nome dEle, no poder dEle, do que nas pessoas, do que nas coisas, do que nos recursos. Confie nele, porque Ele é o único que não decepciona. Pastor, eu vou ter que discordar de você, porque eu estou meio decepcionado ultimamente. Tem coisas me decepcionando. Esse é o ponto. Não é Ele que decepciona, é essa vida que vivemos. E ela vai nos decepcionar. Quero te dizer isso. Ela vai nos decepcionar, ela vai nos entristecer, ela vai nos chatear, porque esse é o papel dela nessa terra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Enche o seu pulmão de ar e diga: Senhor, eu decido confiar em Ti. Renove o seu entendimento sobre Ele e sobre o propósito dele na sua vida. Eu lembro de Romanos 12:2 que diz: não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma desse mundo, não entre no esquema desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Quando você vai estudar a mente, tem a ver com vontade. Não é apenas pensar algo, é ter vontade de mudar. É ter vontade de mudar o seu pensamento, é ter vontade de sair daquela situação. Porque aí nós vamos poder experimentar o quê? A sua boa, perfeita e o quê? Agradável vontade. Só que eu não quero te falar uma coisa, eu nunca entendi direito esse versículo. Porque às vezes eu olhava os negócios que não eram agradáveis. E aí um dia eu entendi. Quem disse que é agradável para nós? É agradável para Ele. Nós somos agradáveis a Ele quando estamos fazendo a vontade dEle. Nem tudo vai ser agradável, nem tudo vai ser confortável. Sabe por quê? Não, a gente não renova a nossa mente. Se fala demais de resiliência, né? Da gente estar numa situação, a gente se levantar e voltar para a situação. Mas entenda uma coisa: o propósito de Deus é que a gente se levante, mas a gente não volte para a situação. A gente avance, a gente vai adiante, a gente aprenda com aquilo que a gente viveu, com as lições que a gente está tirando. Nunca se falou tanto: seja a sua melhor versão. Sabe qual é a nossa melhor versão? Semelhantes a Jesus. Essa é a melhor versão. Sabe por quê? Porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade.
porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a Bíblia diz que Ele era o primogênito de muitos irmãos. Estamos todos aqui, não todos, mas estamos aqui. Somos irmãos em Cristo Jesus. Somos irmãos naquele que nos salva e ungidos por Ele. E o texto continua avançando dizendo, olha, Ele foi encontrado em forma humana e humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E essa é a pergunta mais difícil que Deus nos faz, não somente hoje. Até onde você está disposto a ir com a sua obediência? O Evangelho não mudou, por mais que tentem atualizá-lo, mas ele não mudou. A Bíblia continua dizendo, quem quiser vir após mim, o que significa vir após mim? É seguir com Ele. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não tem como seguir a Jesus sem tomar a sua cruz. Não tem como seguir um novo caminho sem deixar o caminho anterior. Negue-se a si mesmo. Ou seja, faça como Jesus fez. Jesus tinha todos os argumentos. Entenda uma coisa, Jesus não tinha pecado, Jesus era puro, santo, incorruptível. Nós não somos assim. Nós pecamos, nós erramos, nós não somos incorruptíveis. Se Ele ensinou o caminho, mostrou o caminho sendo incorruptível e santo, você acha que a gente não tem que seguir esse caminho? Ele não tinha motivos para se arrepender, mas nós temos todos os dias. Precisamos nos arrepender e seguir com Ele. Humilhe-se se necessário for. Talvez o processo de início da sua humilhação seja dizer assim, eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo, mas eu não vou te abandonar. Ou talvez seja o contrário. Talvez o nível da sua sinceridade seja assim, eu quero te abandonar. Como eu quero te abandonar? Mas eu vou decidir não fazer isso. Porque como os discípulos entendiam, nós também entendemos para onde iremos nós. Pois só o Senhor é o caminho eterno. Só o Senhor tem a palavra que leva à vida eterna. Por que estamos aqui? Por que nos reunimos todos os domingos em tantos encontros? Porque o Senhor nos salvou. E nós precisamos reconhecer e entender isso. Nós precisamos entender que nós precisamos dEle. E sem Ele não vamos conseguir viver. Sem Ele não vamos conseguir realizar nada. E eu vou te fazer um convite. Talvez até agora você realizou muitas coisas pelo seu próprio entendimento, pela sua própria força, pelos seus próprios dons e características. Mas se necessário for, renuncie a isso. E diga, Senhor, eu quero fazer de novo. Eu quero fazer de um jeito novo com você. Porque a coisa mais triste, eu lembro que um filme eu assisti há muito tempo, falava da libertação dos escravos da Inglaterra. E aí um homem disse uma frase que dizia assim, a coisa mais triste é um homem morrer sem conhecer a Deus. Conhecido de si mesmo, mas de conhecido de Deus. Sabe por quê? Porque se nós não conhecemos quem nos criou e com quem passaremos a eternidade, existe uma grande possibilidade de não irmos para esse lugar. Porque não é o que fazemos ou deixamos de fazer, mas é o reconhecimento daquilo que Ele fez. Se não reconhecemos o que Ele fez, não reconhecemos nada. Quero terminar, quero me estender, mas esse texto diz que por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Mais alta posição. Ele foi a mais baixa posição até a mais alta posição. Às vezes não queremos nos humilhar, às vezes não queremos nos entregar, às vezes não queremos reconhecer, temos dificuldade de abrir mão, temos dificuldade de ir ao chão e dizer, Senhor, me levanta desse lugar. Ele foi a mais baixa posição. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se tornou escravo de todos.
servo de todos, serviu a todos enquanto esteve aqui e apontou o caminho. E às vezes não queremos nem servir aqueles que amamos. Vou repetir a pergunta: até que ponto você está disposto a ir com a sua obediência? Qual o nível de obediência que você quer entregar ao Senhor? O que Ele está requerendo de você? Ele requereu de Jesus tudo, e Ele requer de nós tudo. Mas às vezes não queremos entregar tudo. Temos inúmeras desculpas. Nós negociamos falando: não, Deus, isso não. Até aqui, Deus, não. Mas se eu te der isso, eu vou ficar sem. Deus, se eu der a minha... Deus! Ele deu tudo, a sua própria vida, em lugar da nossa. E negociamos. E sabe qual é o problema? Assim como alguns negócios desse mundo, se a gente negociar demais, a gente não fecha o contrato. Só que o problema é que a gente está negociando com aquele que tem poder para realizar todas as coisas. E eu quero perguntar isso com toda a sinceridade para você. O que você está negociando com Deus? O que Ele já falou a você? O que Ele já pediu a você e você ainda está demorando para entregar? Talvez tenha a ver com seus sentimentos, talvez tenha a ver com perdão, talvez tenha a ver com reconhecimento, talvez tenha a ver com bens materiais. Entregue. Sabe por quê? Porque Jesus só recebeu tudo quando Ele entregou tudo. Quando Ele se tornou o que Ele deveria se tornar, servo de todos. Ele foi exaltado, levantado à mais alta posição. E foi dado a Ele o nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus. É tudo, sobre tudo. Não existe nome mais poderoso, não existe nome mais lindo, não existe nome melhor. É o nome de Jesus. Ele é a resposta, Ele é a solução, Ele é a saída. E Ele termina dizendo: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Um dia, todos os joelhos se dobrarão diante dele. Até aqueles que não a criam, talvez possam crer tarde demais, mas verão, era verdade, Ele era real. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga isso: Jesus, o Cristo, é o Senhor, e Ele é a glória. Quer conhecer a glória do Pai? Conheça Jesus. Nós só conhecemos a glória do Pai quando conhecemos Jesus. Não se negue mais, não fuja mais. Deus está te chamando para estar mais próximo dEle. Deus está te chamando para se render mais a Ele. Quanto tempo você vai continuar fugindo? Quanto tempo você vai continuar apresentando suas desculpas? Quanto tempo você vai dizer: mas tem isso, tem aquilo? Se renda apenas e diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Vamos ficar de pé, por favor. Queria que você fechasse os seus olhos, se você pode. E eu queria que você olhasse de uma forma muito consciente para a sua vida agora. E olhasse e pensasse nas áreas que você acredita que estão fora de controle. Que parece que realmente Satanás está vencendo, Satanás está reinando. Olhe para essa área da sua vida de uma forma muito consciente. Talvez seja nas suas finanças, talvez seja no seu trabalho, talvez sejam inúmeras situações se repetindo. Eu quero te dizer uma coisa: situações têm se repetido. Talvez é porque ainda não aprendemos a lição necessária. Mas tem situações, eu quero ser sincero com você, que não tem explicação. Sabe por quê? Porque estamos inseridos no sistema desse mundo. Nós vivemos num mundo caído, que em parte realmente está sob o domínio de Satanás, mas o domínio dele termina quando começa o reinado de Jesus.
Então nós precisamos olhar para a nossa vida e começar a apresentar a nossa vida, o reinado de Jesus. Comece a dizer para Ele: Senhor, reina nessa área da minha vida. Faça prova dele. É Ele que fala isso, não sou eu. Para você ter uma ideia, o contexto disso é sobre finanças, mas se Ele fala sobre isso em finanças, Ele pode falar sobre qualquer área da nossa vida, porque Ele sabe o quanto somos apegados às riquezas. Mas faça prova dele. Se você não está vendo o agir dele, se você não está enxergando ele nessa situação, fala: Senhor, eu preciso enxergar o Senhor aqui. Enxergar o Senhor ali não significa dizer que tudo vai mudar da noite para o dia, não significa que tudo vai dar certo imediatamente, mas é dizer: Senhor, eu quero enxergar aqui, eu quero ver a lição que eu vou aprender disso. Eu quero estar, Senhor, e caminhar mais para o centro da sua vontade. E se tudo isso está acontecendo, é para me apertar, é para me empurrar. Porque a Bíblia fala da porta larga e do caminho estreito. Quando o caminho é largo demais, nós temos uma tendência a nos perder no caminho. Mas quando o caminho é estreito, não tem para onde ir, a gente tem que seguir aquele caminho. E Deus vai estreitando e apertando e permitindo, para que a gente não possa mais voltar atrás, para que a gente não possa mais dizer: ah, Senhor, tinha essa opção, tinha essa direção. Só existe um único caminho, e a Bíblia diz que ele não é uma opção, ele é o único caminho. A Bíblia diz que ele é a verdade de Deus, a Bíblia diz que ele é a resposta, a Bíblia diz que ele é a porta das ovelhas. Porque se somos ovelhas, nós nos achegamos até essa porta para encontrar com o nosso pastor. Oh Senhor, estamos aqui diante de Ti, apresentando mais uma vez a nossa vida ao Teu senhorio, ao Teu reinado, a esse nome que é sobre todo nome. Nós não queremos mais, não vamos mais aceitar pensamentos humanos, pensamentos diabólicos, dizendo e declarando que Satanás está vencendo, que o diabo está agindo e nós estamos batendo em retirada, assustados, encurralados. Porque há poder no nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus tem todo o poder. Ele é o Rei dos Reis, Ele não é qualquer rei, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei definitivo, Ele é o Senhor dos Senhores. É aquele que pode mudar todas as situações. E o meu papel, o seu papel é clamar a Ele. É dizer: Senhor, muda a minha realidade, muda essa situação. Senhor, abre as portas, abre os caminhos. Senhor, tira a nuvem que parece negra sobre a minha vida. Abre os céus e desce, Senhor. Vem com a Tua presença, vem com a Tua glória. Oh, nós queremos ver a glória do unigênito do Pai, Jesus, porque Ele é o Senhor. Senhor, nós queremos fazer prova do Senhor, se necessário for, mas nós iremos testemunhar que o Senhor vem ao nosso encontro. Talvez não para mudar repentinamente as situações, entenda isso. Talvez são situações que não serão mudadas repentinamente, gente, como num passe de mágica, mas Ele fez uma promessa. Ele é Deus conosco, Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, Ele estaria ao nosso lado até o final. Ele está dizendo: eu estou ao seu lado, deixa eu caminhar com você, deixa eu guiar os seus passos, deixa eu te mostrar o que você não está enxergando, deixa eu mudar o que precisa ser mudado, deixa eu abrir os caminhos, deixa eu mostrar que eu tenho um caminho mais excelente para você, porque você está insistindo em uma coisa que eu não estou, porque você está insistindo em algo que eu não quero. Apenas abra o seu coração e veja aquilo que eu quero fazer, porque os meus caminhos são mais altos que os seus, e a minha vontade é melhor que a sua. Apenas se renda a Ele. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós colocamos fé nesse nome, não no nosso nome, não na nossa força, não no nosso poder, mas no poder do Senhor. Aleluia, aleluia.